Chapter 331. No final da música, a banda no canto do banquete parou de tocar. Os casais de dançarinos girando na arena pararam no lugar com diferentes movimentos finais e, depois de saudar graciosamente seus parceiros de dança, invariavelmente voltaram os olhos para o pequeno canto deliberadamente desocupado no centro, lugar do bloco. Lá, um homem e uma mulher com uma enorme diferença na aparência também pararam de dançar em uma postura bem comportada. Alguns convidados cobriram secretamente seus olhos desapontados, enquanto outros mostraram desdém. Em tais ocasiões sociais de classe alta, a dança de salão que atrai as pessoas e as envia naturalmente representa uma parte da vida social, e a origem de uma pessoa pode ser mais ou menos vista a partir de sua postura de dança. Antes disso, não sei quantas pessoas presentes estavam praticando passos de dança, secretamente ansiosas para serem selecionadas por Jisishu como parceira de dança nesta festa de aniversário e, em seguida, exibir seu comportamento. Todos estão confiantes de que seu status e habilidade podem ganhar esta honra, não importa o quão ruins sejam, eles serão roubados dos holofotes por aqueles que estão próximos a eles. Mas ele não esperava que Sheng Yaojin saísse pela metade, fazendo com que esse cara que nunca tinha ouvido falar disso antes se tornasse o objeto do favor da senhorita. Naturalmente, essas pessoas estavam rangendo os dentes em segredo e não conseguiam deixar de se comparar umas com as outras, e descobriram que essa pessoa parecia ser comum, exceto por sua aparência, e até mesmo seus passos de dança eram extremamente espasmódicos, como uma pessoa comum simples. Involuntariamente começou a ter algumas expectativas sombrias, como um acidente enquanto dançava ou algo assim. Mas é uma pena que, embora a performance de Lin Jie tenha sido bastante satisfatória, ele tocou firmemente do começo ao fim, e até conversou e riu com a senhorita Ji, conversando muito feliz. Lin Jie segurou firmemente a mão de Jisishu com uma mão, apoiou a cintura deste último com a outra mão, fez a pose final mais simples e, inconscientemente, deu um suspiro de alívio. Dançar ou algo assim, ainda é um pouco embaraçoso para ele, que está na livraria há vários anos, especialmente ignorar todos os tipos de olhares ao seu redor. Depois que a música parou, Jisishu conscientemente soltou a mão no ombro de Lin Jie, deu 2 passos para trás, levantou a bainha da saia para saudar graciosamente, abaixou a cabeça ligeiramente e disse humildemente, obrigado por sua orientação. Permitir que eu percebesse minha própria ignorância e a imensidão do meu conhecimento, me ajudou muito. De nada, afinal, você é meu antigo cliente, sempre prestei muita atenção ao serviço pós-venda, mas, novamente, nos conhecemos há quase meio ano, então não há necessidade de ser tão, seja educado e contido, apenas se dão bem como amigos comuns que se foram. Lin Jie sorriu desamparadamente, olhando para Jisishu, que estava tão radiante na frente dele, mas curvou a cabeça para ele, e se perguntou se era porque a senhorita Ji ficava mais envergonhada quando entrava na livraria em uma noite chuvosa, fazendo com que a outra parte psicologicamente, ele sempre foi extremamente fraco. Ou a conversa que eu deliberadamente dominei no passado era muito profunda, o que fez Jisishu sentir inércia. Eu sempre sinto, a senhorita Ji parece ser muito respeitosa e obediente, em outras palavras, se tornou a forma de Lin Jie. Embora tal resultado possa ser considerado intencional, mas se for longe demais, ele se sentirá um pouco culpado. Jisishu franziu os lábios, seu rosto ficou em pânico e envergonhado por um momento, mas então ele lutou por um tempo, e concordou com dificuldade, você está certo, vou tratá-lo como um amigo. Embora seja muito difícil para ela tratar a existência à sua frente que é mais poderosa do que um deus como uma amiga, já que é o pedido do Senhor. Lin, ela deve tentar o seu melhor para cumpri-lo. Se não fosse pela ocasião mais solene agora, Lin Jie realmente queria suspirar com a testa. Você tem uma cara séria, você não relaxou nem um pouco. Como é que parece que estou dando ordens a você, me sinto mais contido.
Lin Jie não tinha forças para reclamar, mas de repente viu um jovem de cabelos castanhos em traje formal luxuoso e decente passando, segurando uma taça de vinho, sorrindo decentemente para Ji Zixu, e levantou sua taça. Senhorita Ji, há quanto tempo? Ji Zixu franziu a testa indiscriminadamente. A pessoa à sua frente não era um nobre comum, mas um descendente direto de uma família de bruxos, e ele era um competidor relativamente poderoso na era contemporânea. Assim como as informações que Fit obteve, havia alguns seres extraordinários neste banquete. Se for o passado, Ji Zixu definitivamente trabalhará duro para fazer amizade com essas pessoas, ganhar mais fichas de barganha para recursos Luoer e escolher colaboradores adequados entre eles, para si mesmo, para seu pai e para todo o contra-ataque de recursos Luoer. Este é seu destino irresistível. Mas agora que o Sr. Lin está na plataforma, essas pessoas são dispensáveis. Há quanto tempo? Ji Zixu assentiu. Embora essas pessoas não sejam mais valiosas, a etiqueta necessária ainda precisa ser mantida, então ela apresentou Lin Jie por convenção, John Fred, o segundo filho da família Fred. Ela pensou sobre isso e decidiu não apresentar Lin Jie a John. Por um lado, a identidade do Sr. Lin será revelada mais tarde quando a cooperação entre as duas partes for anunciada, para que seja dissuasor o suficiente. Em segundo lugar, ela não achou necessário apresentar o Senhor a identidade de Lin para uma pessoa tão inútil, era muito barata. Lin Jie naturalmente não sabia das reviravoltas no coração de Ji Zixu, então ele sorriu e estendeu a mão educadamente. Olá! O rosto de John estava um pouco estranho, ele não estendeu a mão, mas franziu a testa e olhou para Ji Zixu. Depois de esperar um pouco, ele descobriu que o primeiro não tinha intenção de continuar a introdução, e a expressão que ele olhou para Lin Jie se tornou um pouco mais emocionante. Claro, não era constrangimento, mas uma espécie de complacência misturada com surpresa, sarcasmo, realização repentina e regozijo. Em sua opinião, existem apenas duas situações em que apenas uma parte é apresentada. A primeira é que a identidade dessa pessoa é bem conhecida, e a segunda é que essa pessoa não vale a pena ser apresentada. Ele nunca tinha visto o jovem de cabelos pretos na sua frente antes. A primeira situação era completamente impossível. Então, há apenas a segunda situação. Inesperadamente, esse cara é apenas um escudo puxado por Ji Zixu. Só porque ele não queria escolher um deles como seu futuro parceiro, ele fez um plano tão ruim. Ele manteve uma expressão de meio sorriso no rosto e disse, com licença, senhorita. Ji, esse cavalheiro não tem nome. Acho que ambas as partes devem ser tratadas igualmente durante a apresentação. Essa é a etiqueta mais básica, não é? John levantou a cabeça com altivez e orgulho, levantou os cantos da boca e continuou, mesmo que haja uma grande diferença de identidade entre as duas partes, seria muito embaraçoso apresentar apenas uma parte. Aspas. De interrogação aspas. Ji Zixu estava um pouco confuso. Sim, é realmente embaraçoso e não há nada de errado nisso. Mas por que você não se sentiu envergonhada, mas sim orgulhosa? O insulto não é forte o suficiente, ou esse John é realmente um babaca. Mas agora não é hora de pensar nisso. O olhar de Ji Zixu permaneceu na palma da mão de Lin Jie pendurada no ar por um tempo, seu coração apertou, e ele levantou a cabeça para olhar o rosto de Lin Jie. O sorriso no rosto do dono da livraria desapareceu. Fim do capítulo. Capítulo 332. O sorriso empresarial no rosto de Lin Jie desapareceu gradualmente, e ele retirou sua mão estendida. Embora, para ser honesto, ele não se sentiu bravo por causa da atitude e expressão desdenhosas da outra parte. Ele conheceu muitas pessoas assim, seja antes ou depois da viagem no tempo, são simplesmente muitas para contar. Se ele tivesse que ficar bravo toda vez que conhecesse uma, ele provavelmente já teria se tornado um baiacu. Mas não ficar bravo não significa que você tem que se acostumar com a outra parte, assim como Buda. Responder à cerimônia de aperto de mão deve ser considerado a cortesia mais básica, e ele nem queria fazer nenhum esforço superficial.
Pode-se ver que este senhor, John, não queria salvar a face de ambas as partes. Sendo esse o caso, não importa o quão bem-humorado Lin-Jie seja, ele não pretende continuar a manter a simpatia de um empresário que ganha dinheiro com a raiva. Lin-Jie suspirou, abriu as mãos e disse calmamente: sou apenas um dono de livraria desconhecido. Meu nome não vale a pena mencionar. Em termos de status, sou realmente muito diferente de todos aqui. Ji Zixu hesitou ao apresentá-lo, provavelmente por causa desse fator. Antes de tornar público o assunto de sua cooperação com a Luer Resources, revelando diretamente uma identidade tão comum, temo que isso leve a uma malícia e ridículo mais óbvios. É muito difícil para ela. No entanto, a senhorita Ji parece ter subestimado a determinação desse cara na frente dele para provocar. Se você mudar para alguém mais sensato, ou para colocar de outra forma, alguém mais covarde, se Ji Zixu não mencionar de propósito, ele deve ser sábio. Escolha desistir de perguntar, porque é obviamente muito provável que ofenda Ji Zixu. Portanto, para dizer palavras tão desenfreadas e rudes em tais ocasiões, ou essa pessoa é um verdadeiro idiota, ou está confiante e pensa que mesmo que diga isso, não fará diferença. Embora Lin-Jie pensasse que era a primeira possibilidade subjetivamente, objetivamente falando, a segunda possibilidade era mais provável. Especialmente, os olhos desse cara eram condescendentes. Não era apenas direcionado a Lin-Jie, mas até mesmo Ji Zixu estava incluído nele. Em outras palavras, esse cara tem a confiança de pensar que tem mais status do que a família da senhorita Ji da Luer Resources. De acordo com o senso comum, isso é simplesmente impossível. A Roller Resources já é uma empresa monopolista gigante no topo da NU. Todos neste banquete podem entender claramente o peso desse gigante, e não há nenhum outro poder ser capaz de ficar ombro a ombro com ele. Mesmo no Distrito Central, além de fatores políticos, a atitude em relação aos recursos de Rowley também precisa ser considerada. Mas, e se usarmos uma lógica extraordinária para inferir? Lin-Jie estreitou os olhos e disse lentamente: apresentar ambas as partes deve ser de fato igual, mas pode ser mais respeitoso para a outra parte me apresentar. Isso não é grande coisa, mas temo, então você que faz barulho com uma toupeira não veio aqui com a intenção de se comunicar em pé de igualdade desde o começo, veio. John desviou o olhar de Ji Zixu para Lin-Jie, levantou o queixo levemente e disse com um sorriso no rosto: este não é um assunto trivial, um plebeu. Isso significa que na sua classe civil, você não consegue entender a importância da diferença de status entre as duas partes sob a situação de status desigual. Isso é muito arrogante, mas John obviamente sentiu que tal arrogância não era suficiente. Seu coração estava queimando com ciúme racional, sim, ciúme. John nunca escondeu seu desejo possessivo por Ji Zixu, uma das mais poderosas concorrentes ao casamento de recursos. Até que Ji Zixu convidou essa pessoa desconhecida para dançar a primeira dança em sua festa de 20º aniversário. Como um nobre, mesmo como uma pessoa extraordinária, como um jovem mago com talento excepcional, John se sentiu humilhado. Mas agora, esse ciúme está lhe dizendo que ele deve deixar esse plebeu que pensa ter subido em um galho alto entender profundamente quem ele é. Claro, senhor, sem nome, não estou falando de você. John abriu as mãos desamparadamente, com uma expressão angustiada. Olha, eu ainda entendo os pensamentos dessas pessoas comuns. Para elas podem sentir que realmente não há necessidade de distinguir entre identidades altas e baixas. Afinal, elas estão sempre buscando a chamada igualdade e liberdade. Eu acho que os nobres são alguns tolos que só se divertem, mas... Ele gesticulou ao redor. Olha, este é o lugar mais próximo do Distrito Central de Nu, e é o centro do Distrito A. Olhe para essas decorações inestimáveis, e o que há com elas. Elas vivem em uma rua numérica onde não há como obter uma letra no início, nem mesmo nas sarjetas fedorentas do planejamento urbano, como pode haver igualdade neste mundo. Com todo o respeito, cada decoração aqui é o suficiente para comprar centenas de escravos de baixo nível,
Porque você não adivinha de onde esses escravos vêm. Aspas. Não olhe para mim assim, ó, você provavelmente não sabe, para pessoas com status aristocrático, comprar e vender escravos ainda é legal até hoje. Isso é algo reconhecido pelo Distrito Central. Claro, como um nobre com dignidade, nós nunca faremos nada a esses escravos além do que é razoavelmente necessário. Eu só queria dizer, você entende o significado desses números? Eles separam dois tipos de pessoas em si, não um plebeu ou um aristocrata. É como distinguir o uso delicado de vários utensílios de mesa na mesa. Eles não precisam entender essas etiquetas. Afinal, eles nunca verão utensílios de mesa além de pauzinhos, colheres e garfos em suas vidas inteiras. Eles até os segurarão com as mãos. Comer comida, meu Deus, que comportamento nojento, sujo e desprezível. Os olhos de John estavam cheios de sarcasmo, mas na superfície ele parecia educado, como se estivesse realmente falando sobre alguma etiqueta aristocrática, mas você tem que saber, essas etiquetas são um sinal de civilização. E a chamada civilização é precisamente a diferença entre o homem e o animal, ou, em outras palavras, a diferença entre o homem e o gado. A mudança de expressão no rosto de Jisishu não pode mais ser simplesmente descrita em palavras. Sua pele já havia escurecido e ela estava muito feia. Quando John abriu a boca, ela ia ensinar diretamente ao cara na frente dele uma lição inesquecível nesta vida, que nem sabia com quem estava falando, mas ela abriu a boca para falar, mas foi pega por Lin-Die. Wei levantou a mão para impedi-la. Ela virou a cabeça e viu os olhos calmos de Lin-Die olhando diretamente para John. Aspas. Embora os olhos estivessem calmos o suficiente para serem chamados de pacíficos, Jisishu estremeceu inconscientemente. Porque ela de repente percebeu neste momento. Naqueles olhos que estavam tão escuros como sempre, desde que deixaram a luz fraca da livraria o ano todo, parecia que não havia mais luz neles, e apenas a distância sem fundo permaneceu, escuro. Salão Ming-Min estava bem iluminado e as taças de vinho estavam entrelaçadas, mas aquelas cenas animadas e brilhantes não podiam ser refletidas por esses olhos. Na verdade, acho que o que você disse é bastante razoável. Lin-Die abriu um sorriso brilhante novamente, mas já que estamos neste banquete, todos são apenas convidados da senhorita. Mas se você insiste em competir. O dono da livraria olhou para John, sorriu e sussurrou, acho que, entre você e eu, há outra maneira de classificar. Fim do capítulo. Capítulo 333. Outra maneira de classificar. Não é nada mais do que outra maneira de falar sobre liberdade e igualdade, o que torna seus ouvidos calejados. Esses civis realmente não desistem. Quando eles entenderão que cada número nas ruas de Nujin já delineou todas as trajetórias de suas vidas. Não importa o quanto você tente, você não pode evitar ser esmagado e tocado por pessoas em um nível superior, assim como insetos pequenos e confiantes demais. John zombou subconscientemente, pretendendo usar palavras mais afiadas para ridicularizar a outra parte e deixá-la entender a verdade cruel do assunto. Mas quando ele encontrou aqueles olhos escuros sem um sorriso, ele foi repentinamente pego de surpresa, e as palavras que ele queria dizer ficaram presas em sua garganta. O nobre jovem entrou em pânico sem motivo. Embora os arredores do salão estivessem extremamente iluminados por luzes brilhantes, neste momento, ele se sentiu como se estivesse cercado por uma névoa negra espessa e sem fim, e até mesmo sua visão ficou turva por um momento. A névoa negra é caótica e desordenada, fluindo o tempo todo, e há um olhar curioso escondido bem fundo nela. Não havia malícia naquele olhar, apenas a curiosidade de um bebê que acabou de abrir os olhos e viu um novo mundo. Curiosidade forte, tão forte que quando cai no corpo, você sente um arrepio. Mas com apenas um piscar de olhos, a cena alucinatória se dissipou, como se o olhar fosse apenas um olhar passageiro de um transeunte. John congelou por um momento, então voltou a si e viu os convidados ao redor sussurrando. De repente, ele percebeu o quão estúpido era quando estava prestes a falar,
mas parou no mesmo lugar, mas não sabia o que aconteceu agora, então só conseguiu falar indiscriminadamente e com raiva. Classificação: eu não disse o suficiente. Você entendeu? Com todo o respeito, você realmente não deveria estar aqui. Se não fosse pela senhora G, você provavelmente não saberia como é a área em toda a sua vida, certo? Não acho que preciso dizer mais sobre como sua carta convite surgiu. Lindy bateu a palma da mão e interrompeu. Se você quiser falar sobre convites. Isso é realmente um pouco secreto para mim, mas a festa de aniversário da senhorita G, quem ela quer convidar é a ideia dela, não há nada de errado com isso. Se deve ser aqui ou não, só ela gosta ou não. John olhou para o olhar ereto da outra parte, ficou surpreso e disse, você. Lindy balançou a cabeça e suspirou, provavelmente porque sabia porque Jisishu foi enganada pelo canalha naquela época. Em um ambiente tão vivo, onde só há homens por perto que são ambiciosos e pensam em como reunir os recursos dela e de Luoer, se outro homem caloroso que é contra a rotina aparecer, ele provavelmente conseguirá conquistá-la em breve. Ele assentiu, tocou o queixo e continuou, em outras palavras, se a senhorita G não gosta, ela não deveria aparecer nesta festa de aniversário. John não conseguia entender do que esse cara estava falando, e franziu a testa. Eu disse, você realmente não acha? Lindy disse seriamente em um tom natural, senhor John Fred, acho que você deveria ir para casa e dar uma olhada. Saia daqui, vire à esquerda e vá direto para o portão. Eu não irei para sua casa. Dito isso, você deveria ser capaz de se lembrar de como chegar lá. John olhou em volta, com uma cara confusa. Ir para casa? Você está falando sério? Lindy assentiu. John tinha uma cara estranha, e então ele riu alto. Haha. Descobri que minha opinião sobre você pode estar um pouco errada. Você é diferente daqueles civis comuns, você é mais interessante. Ele olhou para Jisishu, apontou para sua têmpora delicadamente e perguntou, senhorita G, tem certeza de que não há nada de errado com seu convidado? Independentemente de Jisishu não ter certeza, John está começando a suspeitar que esse cara que não falou seu nome até agora tem algo errado com sua mente. Mas a expressão de Jisishu não era de constrangimento ou vergonha como ele pensava, mas digna. Ela falou com dificuldade, Senhor Lin, você. Embora Lindy já tivesse tido uma premonição quando ele estendeu a mão para detê-la agora mesmo, já que o chefe Lin se recusou a deixá-la fazer um movimento, isso significava que ele resolveria pessoalmente esse assunto. Mas, a julgar por todos os sinais atuais, a gravidade do assunto parece estar um pouco além das expectativas. O mais confuso para ela é que agora ela não consegue dizer se o chefe Lin está com raiva ou apenas satisfazendo um pouco de seu próprio prazer. Quase esqueci. Lindy virou a cabeça para olhar para Jisishu, tossiu 2 vezes de vergonha e não sabia como falar. Na verdade, eu sou um superpoder. É muito embaraçoso esconder isso de você o tempo todo, mas eu posso ser diferente de você, por exemplo, eu sei um pouco de magia. De qualquer forma, parece um pouco estranho. Bem, esqueça, eu te explico mais tarde. Lindy mostrou um sorriso caloroso e reconfortante para Jisishu que parecia muito nervoso. Resumindo, eu não vou envergonhar a senhorita G. A propósito, lembre-se de chamar a polícia. Olhando para esse sorriso tranquilizador, Jisishu não conseguia se sentir à vontade. Chamar a polícia. Lindy assentiu. Sim, chame a polícia e notifique Joseph, e prepare-se para salvar alguém. Vendo os dois falando sozinhos, John não aguentou mais e levantou a voz com raiva. Senhorita G, você não hesita em se opor à família Fred pelo bem deste plebeu? Não. Jisishu balançou a cabeça. Antes que a alegria no rosto de John aparecesse, ela continuou, eu nunca fiquei do mesmo lado que você. O rosto de John estava rígido e azul, e ele sentiu que sua paciência havia chegado ao limite. De agora até agora, embora ele estivesse zombando dele como um superior, o resultado final foi, ele estava sendo enganado repetidamente como um palhaço.
Já chega! John cerrou os dentes, apertou o copo na mão e estava prestes a atacar diretamente. Como Lu Er não sabia o que era bom ou ruim, ele não precisava mais dar rosto a esses mortais, apenas alguns mortais. Isso mesmo, até Jisishu não passa de um nível de pânico, o que não é nada para a família Fred. Embora eu tenha ouvido que ela teve algum contato com o misterioso dono da livraria e ganhou alguns presentes, mas não ouvi muito sobre isso desde então. Como uma pessoa de tão alto escalão poderia continuar prestando atenção nas pequenas formigas? Bem, isso mesmo. Quando John pensou nisso, um arrepio passou de repente por suas costas como um choque elétrico, e a inspiração no escuro era como um vagalume voando piscando na noite escura, e o som de asas batendo deixou seu couro cabeludo dormente. A livraria misteriosa, o dono. Sou apenas um dono de livraria desconhecido. Meu nome não vale a pena mencionar. Em termos de status, há de fato uma grande lacuna com todos aqui. Foi assim que o jovem comum na frente dele se apresentou agora. As pupilas de John se contraíram de repente, e ele levantou a cabeça de repente, e viu um servo na multidão cambaleando empurrando os outros, correu em sua direção e gritou sem fôlego, Mestre John, apresse-se, volte rápido. John estendeu a mão para apoiá-lo, e um medo indizível se espalhou em seu coração, fazendo seus lábios tremerem e incapazes de falar. O servo levantou a cabeça, revelando um rosto distorcido que pingava lágrimas. Algo aconteceu, todos, mortos. John mal ouviu o que o servo disse em seguida. Ele tentou o seu melhor para virar a cabeça para olhar para Lindie, mas não viu o rosto do jovem. Ele só viu uma figura totalmente negra parada abruptamente no meio da multidão, elegantemente curvada para ele. Fim do capítulo. Capítulo 334. A sombra escura, profunda e deslocada curvando-se graciosamente, como uma bolha ou uma ilusão, desapareceu num piscar de olhos com um estalo. Mas os olhos barulhentos ao redor dele e os gritos do servo não podiam ser fingidos. Bum! John estava em transe, e a taça de vinho em sua mão atingiu o chão com um som estilhaçante, o que o fez tremer, e então ele percebeu a seriedade do problema como se acordasse de um sonho, e seu coração afundou no fundo. Morreu! Uma premonição sinistra se transformou em um calafrio cortante e o envolveu. Sua expressão mudou repentinamente, ele correu e agarrou a gola do servo com força, seu rosto estava feroz, todo o seu corpo tremia, e ele abaixou a voz e rugiu, o que está morto, o que está acontecendo? Diga-me claramente. O rosto do servo estava cheio de ranho e lágrimas, e ele não conseguia respirar bem quando foi beliscado pelo pescoço. Seu rosto gradualmente ficou vermelho, e ele disse com dificuldade, meu senhor, eles estão realizando a cerimônia do contrato de escravos. Então de repente, o ambiente pareceu mudar. Ficou escuro por um momento, a cerimônia foi interrompida à força, e então a casa inteira desabou, e então pegou fogo, rápido demais. Eu não sabia de nada, apenas rastejei para frente e corri para fora. Os olhos de John eram como uma fera que queria comer alguém, encarando o servo à sua frente, ele espremeu uma frase entre os dentes, você fugiu. O servo estava tão assustado que balançou a cabeça desesperadamente, não, eu não fugi. Foi o mestre que me pediu para ir até você e informá-lo. A mão de John que estava beliscando seu pescoço fechou, seu rosto ficou ainda mais horrorizado, informe-me que eles estão todos mortos. Já que você não sabe de nada, como sabe que todos estão mortos? Conversa boba e alarmista. O coração do jovem aristocrático está além da imaginação. Em tal ocasião, mesmo que todos os membros de sua família estejam mortos, ele nunca deixará que esse assunto seja resolvido assim. Ele deve deixar tempo para si mesmo para encontrar uma saída. Caso contrário, John pensou na especulação que passou por sua mente e pensou no que acabara de dizer, ele também estaria morto. O servo ficou horrorizado ao descobrir que, enquanto o jovem nobre na frente dele estava falando,
ele estava na verdade entoando um feitiço com as habilidades únicas de sua família Fred. Ele quer se matar. O servo encolheu suas pupilas bruscamente, tentando lutar e gritar, mas descobriu que não conseguia mais fazer um som ou se mover. A vitalidade está passando rapidamente, o rosto do servo está pálido e suas pupilas estão quase tontas em um instante. Estalou. Uma mão se estendeu e agarrou o braço de John com uma força tão incrível que quase esmagou os ossos. John virou a cabeça e viu os olhos duros e frios de ferro cinza da anfitriã do banquete, e então ouviu um puff abafado. Ele abaixou a cabeça e viu a imagem residual do braço branco e esguio fechado em punho e o som do vento uivante por um instante, o cabelo branco prateado e os músculos instantaneamente inchados e nodosos, e então uma dor inimaginavelmente severa veio de seu abdômen, o que o fez soltar imediatamente. Mão, caiu no chão. Tosse. John, enrolado no chão, perdeu completamente o controle de sua expressão facial, distorcida como uma larva, e ao mesmo tempo perdeu o controle de sua parte inferior do corpo. Jizishu foi condescendente, retirou o punho e deu 2 passos para trás da cena trágica. Se o chefe Lin não o tivesse impedido, o soco teria atingido esse cara diretamente no rosto agora mesmo. Mas isso é o suficiente. Ela controlou esse soco muito bem, sem nenhum ferimento superficial sangrando, mas, na verdade, os órgãos internos de John foram torcidos em uma poça de lama com a parte do estômago como centro. Os magos que não têm chance de lançar feitiços são tão fracos quanto as pessoas comuns. Jizishu agora pode controlar perfeitamente seu próprio poder. Este não é um esforço momentâneo de força, mas uma propagação contínua. Primeiro, os órgãos internos são quebrados e depois misturados à lama. A dor severa durará cerca de 1 hora inteira. Até que John morreu. Durante este período, Jizishu usará vontade de ferro para abençoar John e mantê-lo acordado. Ofendeu o chefe Lin e quer fugir. Embora o chefe Lin o tenha punido pessoalmente, como um apoiador do chefe Lin, ele deve expressar ativamente sua opinião. Ela pegou o guardanapo na lateral e enxugou as mãos, e disse com um sorriso, parece que o senhor John está um pouco sobrecarregado pela tristeza e não consegue se controlar. Ajude-o a descansar e depois leve-o para casa para dar uma olhada. Sobre Frei já relatamos o assunto da família de a polícia, e a Delegacia Central de Polícia lidará com a situação específica, então, por favor, não se preocupe. Houve leves risadas e discussões por todos os lados. John, que foi levantado, sentiu o calor úmido e o fedor vindos de sua parte inferior do corpo em um torpor com a dor severa o suficiente para deixar as pessoas inconscientes. Durante o arrastamento contínuo, os olhos dos convidados ao redor estavam todos focados nele. Eles estão olhando para ele. Sem tratamento, sem cobertura, apenas observando-o sendo arrastado para longe, mostrando todos os lados embaraçosos. Esta é a maior tortura para uma pessoa que é extremamente orgulhosa e orgulhosa de seu status nobre. John gemeu fracamente em desespero. Quando ele abriu os olhos, ele podia ver os olhos das pessoas ao seu redor olhando para ele, e quando ele fechou os olhos, ele amplificaria a percepção de dor severa em seu corpo, e ele podia até ouvir o som de ossos quebrados perfurando seus órgãos internos. No meio de tal tortura, ele foi levado para a mansão da família Fred. O fogo está piscando. A outrora magnífica mansão, o enorme edifício familiar pertencente ao Distrito A, a prova de classe superior na boca de John, o reino que as pessoas comuns nunca podem imaginar, neste momento, ele se transformou em uma ruína enegrecida nas chamas. John arregalou os olhos e viu os cadáveres ajoelhados no chão nas chamas, que eram todos membros da antiga e poderosa família de bruxos das trevas da qual ele se orgulhava nos bastidores. Ele foi empurrado para o chão e rastejou para frente com dificuldade, sua expressão completamente quebrada. Até agora, tudo o que ele possuía foi destruído um por um. A formação da cerimônia do contrato de escravos ainda permanece no chão.
Esta cerimônia cruel cortará a língua do escravo, arrancará os olhos do escravo e apunhalará o tímpano do escravo para que ele não possa falar, ver ou ouvir. Aceite ordens do dono com o coração e torne-se um animal de estimação completo. Isso é o que a família Fred amava, uma parte importante do comércio de escravos, sua forma favorita de entretenimento. E esses escravos, voluntários, vieram das favelas da Cidade Alta. Agora, sob a intervenção de alguma força indizível, a cerimônia do contrato de escravo foi interrompida e completamente revertida. Todos os efeitos foram aplicados aos membros da família Fred. Havia apenas 3 buracos enormes no rosto do cadáver ajoelhado nas chamas, como se tivesse sido comido por algo, e era tão assustador quanto um rolo de imagem do inferno, mas os rostos dos escravos usando algemas ao lado deles tinham as expressões do resto de suas vidas. Abrace e chore. A imagem nos olhos de John foi finalmente congelada neste momento para sempre. Fim do capítulo. Capítulo 335. Ao ver que John caiu ao toque da senhorita G, Lindy expressou que entendia John muito bem. Afinal, qualquer um que ouça a notícia de que sua família se foi cairá no chão fracamente. Ao ver a senhorita G dando ordens rápida e resolutamente, e organizando tudo de forma organizada, Lindy sentiu que tinha visto um Jizishu diferente novamente, e valeu a pena. Quando viu Xiao Yi que acenou com a mão na frente dele e então se misturou às sombras, Lindy sabia que não havia suspense no assunto. No começo, Lindy não queria cuidar desse idiota que de repente veio até a porta, mas depois que esse cara disse a teoria hierárquica, Xiao Yi, a quem ele não via há muito tempo, apareceu. Já faz muito tempo, mas, na verdade, a frequência da aparição de Xiao Yi recentemente tem sido ridiculamente alta em comparação com os últimos 3 anos. E parece ter uma tendência a se tornar cada vez mais ativo. Xiao Yi estava atrás de John, mas Lindy sabia de todos os crimes desta família em um instante: comércio forçado, tortura, matar escravos. Fora da ordem de Nu Jin, deixe-os fazer todas as coisas que as pessoas comuns não podem imaginar. Portanto, quando Xiao Yi educadamente expressou sua intenção de ajudar, Lindy silenciosamente escolheu concordar. Como o próprio John disse, este é um mal que transcende a humanidade e governa. Se ninguém puder erradicá-lo com poder sobre ele, ele sempre estará escondido na escuridão. As pessoas não são mais iguais, mas as pessoas são diferentes do gado. Ainda assim, pelo menos por enquanto, há apenas uma maneira de classificá-los: vida e morte. Este pequeno episódio serviu como uma oportunidade para a dança de abertura terminar, embora na verdade estivesse quase acabando. Jizishu usou um dispositivo de comunicação para contatar a Delegacia Central de Polícia e alguns departamentos relevantes, e depois de confirmar que o assunto poderia ser resolvido de dentro para fora, ele sorriu e confortou a todos com fórmulas habilidosas, anunciou o fim da dança de aquecimento e organizou tudo de forma ordenada. As pessoas vão para seus respectivos quartos para descansar. Embora Gibonong seja o verdadeiro anfitrião deste banquete, ele não é mais adequado para este tipo de assunto envolvendo o reino do extraordinário. Se foi alterado antes, em caso de tal situação, é necessário buscar os verdadeiros controladores do Distrito Central por trás dos recursos de Howley para se apresentarem. Mas agora Jizishu, que ganhou uma posição firme entre as forças de caçadores de Nu Jin, pode resolver as coisas sozinho como uma pessoa extraordinária. Na maioria dos casos, o raciocínio entre pessoas extraordinárias é uma coisa muito simples: os fracos comem os fortes, e apenas os vivos estão certos. Então agora, até mesmo os transcendentes que estavam presentes na multidão, mesmo aqueles que fizeram bons amigos com a família Fred, ainda estão em choque e com medo de falar. Afinal, John só subiu para provocar algumas palavras, e ele se tornou um balde de família no local. Isso é muito assustador até para um super-humano. Eles pensaram calmamente: eu não vi nenhuma cena, no início, e se transformou em: eu realmente não vi essa cena. Mais importante, no processo de processamento subsequente, não importa o quanto eles questionassem e questionassem,
os superiores não tinham a menor opinião sobre Jizishu, que era metade do representante de recursos de Luoer, e pareciam concordar. Vale a pena ponderar essa atitude. Agora, se eles querem subir e falar, eles têm que pesar o que seus superiores pensam. É verdade que a regra de que os recursos de Holy devem ser controlados por mortais foi alterada por tanto tempo. A força atual de Jizishu é tão forte. Está realmente além das expectativas. Do ponto de vista deles, a cena era que essas três pessoas estavam conversando e conversando. De repente, a casa de John foi roubada e Jizishu o socou até a morte em circunstâncias que ninguém esperava. E a razão, o único ser humano comum deve ser o fusível, mas a razão mais profunda é que eles acreditam que Jizishu está usando isso para mostrar sua vantagem. Este nome, que ainda não é bem conhecido em Nu, está destinado a deixar uma marca deslumbrante entre os extraordinários desta noite. A Luoer Resource Development Company, que sempre esteve entre o mortal e o extraordinário, parece ter dado um passo em direção ao extraordinário. Os convidados presentes tinham seus próprios pensamentos e, finalmente, suprimiram esses pensamentos por enquanto, deixaram o local e seguiram os servos para levá-los aos seus próprios quartos. Quanto à quantidade de investigação que eles fizeram em segredo, não se sabe. Senhor Lin, os superiores garantem que o sobrenome Fred não aparecerá mais no Distrito Central a partir de agora. Além disso, os escravos que foram resgatados serão devidamente acomodados, e as fontes serão rigorosamente investigadas da fonte para evitar tais coisas. Se isso acontecer novamente, fique tranquilo. Jizishu sussurrou para Lin Jie, seu coração cheio de alegria. Antes disso, ela nunca tinha ouvido um tom e atitude tão cautelosos de uma voz do Distrito Central. Também tentei perguntar ao chefe Lin se ele tinha outras ideias e necessidades, mas... Claro, Jizishu não diria nada sobre a cooperação agora, e ela realmente não sabia sobre outras coisas, então ela só poderia lidar com isso com ignorância. Joseph tem outras tarefas, então ele não podia correr para ajudar a lidar com isso, então dessa vez foram seus colegas que foram até a mansão de Fred para limpar a bagunça. No entanto, como mencionado acima, seu suporte remoto é muito bom, e ele fez grandes contribuições para esta operação. É enorme, então o crédito ainda vai para ele. Jizishu não conseguiu evitar a calúnia, de onde veio o suporte remoto. Agora que a torre do ritual secreto está lutando com a seita de alimentos para cadáveres, quem tem tempo para cuidar disso? Não é nada mais do que porque o chefe Lin mencionou algo, então ele forçou o crédito nele para mostrar seu favor ao chefe Lin. Incluindo a guerra atual lá, antes que o chefe Lin expressasse sua opinião, o Distrito Central parecia muito hesitante em intervir. Parece que o Distrito Central tem uma compreensão mais profunda da força do chefe Lin. Oh, Lin Jie piscou os olhos, um pouco atordoado, como é que a senhora? Joseph não deu crédito a ele. Mas isso também é uma coisa boa, não há necessidade de se enredar. No entanto, Lin Jie ficou muito surpreso que a polícia foi despachada tão rapidamente desta vez. Afinal, no passado, mesmo nas explosões de gás que já eram muito comuns, o Departamento de Polícia Central sempre ficava um passo atrás. Jizishu continuou a acrescentar: a propósito, a casa no distrito a deixada pela família Fred estava vaga depois que foi limpo. Acabei de comprar agora. Gostaria de perguntar se você está interessado em assumir. Acabei de comprar. Vocês, pessoas ricas, estão comprando casas um pouco rápido demais. Lin Jie contraiu os cantos da boca, incapaz de aceitar esse tom de eufemismo. Está tudo bem, está tudo bem. Isso mostra que o alho poró, o cliente cresceu muito vigorosamente, e a primeira vez que ele pensou em fazer ofertas, ele deveria se sentir aliviado em retribuir aqueles que o ajudaram. Ele pensou cuidadosamente, assentiu e disse: sim. Se a cooperação for bem no futuro, considerarei abrir uma filial no Distrito Central. Pode estar disponível lá. Se você não tiver outro uso, pode me ajudar primeiro. Ficar com ele?
Claro, em troca, você sempre pode vir até mim se tiver alguma dúvida no futuro. Aspas. Jizishu assentiu respeitosamente e solenemente. Eu definitivamente o manterei seguro para você. Lin Jie cantarolou, então de repente foi pego de surpresa. Ele tardiamente percebeu que a senhorita Ji não estava nem um pouco surpresa que toda a família Fred desapareceu. É tão natural também. Como você aceitou tão facilmente? Felizmente, ele estava digitando o rascunho por tanto tempo, e ele ia dizer como eufemisticamente dizer que ele é na verdade uma pessoa com superpoderes. Como resultado, agora Lin Jie quer dizer que, por causa da atitude calma da outra parte e da oportunidade perdida, parece que isso é uma coisa muito comum, o que o deixa um pouco envergonhado e difícil de dizer. Já terminamos de conversar, mas é muito estranho para você dizer algo como, na verdade, eu sou um superpoder. Esqueça, vamos falar sobre isso na próxima vez. Fim do capítulo. Capítulo 336. Depois que Lin Jie e Jizishu terminaram de conversar e se despediram, Lin Jie educadamente recusou o pedido de Jizishu para levá-lo ao banheiro e a observou sair. Fei Qi e Ieda, que estavam esperando no canto, apenas aqueles que ousam se apresentar para conversar. Lin Jie virou a cabeça e disse de repente, ah, são vocês dois, desculpe, eu estava falando com a senhorita Ji agora. Não, está tudo bem, suas coisas são mais importantes. Fei Qi rapidamente acenou com as mãos, observando secretamente o sorriso gentil no rosto de Lin Jie, ele não pôde deixar de sentir seu coração tremer. No entanto, é completamente certo agora, esse cara é realmente o culpado. Seja o raio que perfurou o céu antes ou o terremoto depois, porque o fim da família Fred, que era óbvio agora, pode ter 100% de certeza, foi definitivamente ele quem fez isso. O quão forte esse cara que afirma ser o dono de uma livraria comum é, pode ser visto pela atitude de Jizishu. Por causa da vantagem de status natural de Jizishu, esses convidados têm ideias preconcebidas, e há certos mal-entendidos sobre sua atitude, e eles podem pensar que ela está apenas sendo educada. Mas o vagabundo Fit está acostumado com as pessoas servis, e ele é muito sensível ao que é respeito real e o que é falsa polidez. Jizishu definitivamente trata Lin Jie como uma pessoa superior. Ele decidiu abraçar a coxa mais grossa da plateia e deu um passo à frente de forma muito proativa, Senhor Lin, já que o baile de hoje acabou, você quer voltar para a área de descanso juntos? Acabei de perguntar ao lado. Os criados e os convidados do sexo masculino estão todos dispostos no terceiro andar, e eu me lembro que de acordo com o número no convite, nossos quartos são bem próximos um do outro, porque não vamos juntos pelo caminho. Na verdade, Lin Jie só havia tirado o convite 2 vezes em um período tão curto de tempo, então ele não conseguia ver o rótulo claramente. Fei Qi estava apenas procurando um motivo para ir com Lin Jie. Ieda hesitou por um tempo, mas finalmente sentiu que o jovem desconhecido na frente dele era perigoso demais para se aproximar. Embora ela esteja pessoalmente muito curiosa sobre esse tipo de poder extraordinário, mas quando ela se acalma e pensa sobre isso, ela precisa ser responsável pela família e buscar benefícios mais seguros, e não pode suportar o grande número de riscos que podem surgir disso. Em contraste, é mais seguro conquistar aqueles que certamente ajudarão o futuro da família. Ieda levantou levemente a bainha da saia e fez uma reverência, mostrando um sorriso decente, e disse, ainda tenho algumas coisas para resolver, preciso dar um passo primeiro, sinto muito. No entanto, se o Sr. Lin tiver alguma necessidade, você pode entrar em contato comigo a qualquer momento. Ela pegou um cartão de visita e entregou a Lin Jie como um gesto pessoal. As expressões dos dois estavam mais cautelosas e apreensivas do que antes. Embora tentassem o máximo para parecer naturais, ainda mostravam um pouco de cautela. Ao contrário dos convidados presentes que não sabiam a verdade, os dois sabiam da incomum de Lin Jie desde o início, e agora isso só se aprofundou. Lin Jie pegou o cartão de visita, sorriu e disse,
está tudo bem, você é bem-vindo para patrocinar meu negócio de livraria. Depois que Ieda saiu, Fei-Kei graciosamente desempenhou o papel de guia, liderando Lin Jie. Embora o que Lin Jie tivesse em mãos fosse a carta convite especialmente fornecida pela senhorita Ji, ela estava bem ciente da personalidade discreta do dono da livraria, então ela não saiu do seu caminho para fornecer nenhuma acomodação especial, mas se misturou com aqueles convidados comuns. Com base em sua compreensão do chefe Lin, esse tipo de eremitério na cidade é o ambiente que ele busca. Mas infelizmente, os números dos quartos de Fei-Kei e Lin Jie ainda estão separados por uma distância. 306 e 377, é essa a proximidade que você disse. Lin Jie olhou para a carta convite em sua mão, depois para Fei-Kei, com uma cara engraçada e sem palavras. Há um total de 200 quartos no terceiro andar, que são basicamente equivalentes ao começo e ao meio, e é impossível ver onde eles estão próximos. Fit riu secamente 2 vezes e disse sem mudar sua expressão, isso é porque o céu está muito escuro e eu interpretei mal, mas eles estão todos na mesma rua de qualquer maneira. Vou levá-lo até a porta. Esta é minha regra usual, por favor, certifique-se de que eu faça isso. Seu rosto estava cheio de sinceridade, tão sincero que Lin Jie sentiu que se ele recusasse, ele poderia se ajoelhar no local e abraçar sua coxa e chorar. Lin Jie sentiu um calafrio, mas para evitar essa situação, ele concordou relutantemente. Ao longo do caminho, Fei-Kei ainda tentou insinuar o que estava acontecendo na livraria aberta por Lin Jie, quais livros estavam lá e quais clientes estavam lá. Originalmente, Lin Jie tinha algumas dúvidas sobre se esse cara era gay, mas agora ele de repente ficou enérgico. Se você quiser falar sobre isso, então eu não vou ficar com sono. JPG. Lin Jie está naturalmente familiarizado com as rotinas de vendas, falando livremente e eloquentemente, e tem todos os livros que sua livraria diz que ele quer. Claro, ela tem todos os tipos de livros. Clientes. Bem, embora o cheiro do vinho não tenha medo de becos profundos, existem apenas alguns que podem sentir o aroma do vinho e têm a capacidade de apreciá-lo. Lin Jiu cuidadosamente encobriu o fato de que ninguém se importa com a livraria. No entanto, embora haja poucos clientes na livraria, todos são dignos de orientação. Se você tem problemas na carreira, na vida ou em outros aspectos, você pode vir à livraria. Dê uma olhada na livraria, não apenas o poder contido nos livros, eu também posso fornecer alguma ajuda útil. Fit assentiu e secretamente escreveu. As livrarias têm condições de triagem para os clientes. Eles devem ter potencial e desejos que podem ser controlados. Eles podem confiar no poder dos livros para resolver seus próprios problemas, mas também podem pedir ajuda diretamente ao dono da livraria. Mas há uma pergunta muito crucial. Ele perguntou um pouco profundamente, então, qual é o preço? Aspas. Aspas. A cabeça de Lin Jie está cheia de linhas pretas, qual é o problema com essa mudança repentina no estilo do ensino médio 2? Compre livros de acordo com o preço de tabela e preste muita atenção aos descontos. O depósito para empréstimo de livros é de 10 yuans. Além disso, se você gastar 200 yuans no café do livro ao lado, você pode ganhar uma xícara de chá de leite de pérola de graça. Se você vier até mim para uma consulta, este é um serviço gratuito. Lin Jie disse despreocupadamente. No entanto, em circunstâncias normais, por gratidão, meus clientes me trarão alguns souvenirs. Fit ficou surpreso. Souvenirs? Lin Jie caminhou até a frente de sua sala, escovou o cartão de convite e abriu a porta, assentiu e disse, isso mesmo, lembranças, por exemplo, se eu tiver um cliente, eles me trarão algumas estátuas. Fit estava prestes a se concentrar em ouvir, mas a porta da sala ao lado dele se abriu de repente, e um jovem vestido de aristocrata saiu com um comunicador. Seu mestre Joseph está em uma batalha feroz agora, você sabia disso? Não, você não sabe de nada. Você ainda me deixou ir a este maldito banquete, eu vou lutar com ele no campo de batalha, droga.
Este banquete abominável cheio de hipocrisia não é um lugar onde um verdadeiro fã deveria estar. Além disso, eu sou seu discípulo. Discípulos aprendizes também são discípulos. O garoto parecia apenas na adolescência, seu rosto imaturo estava coberto de sardas, ele reclamou com o comunicador enquanto fechava a porta. Quando ele se virou e levantou a cabeça, viu Lindy parado ao lado dele. Ele ficou surpreso por um momento, então esfregou os olhos como se suspeitasse que seus olhos estavam ofuscados, e olhou para Lindy novamente, então todo o seu corpo tremeu, e o dispositivo de comunicação em sua mão caiu no chão com um clique. Seu rosto gradualmente ficou aterrorizado. Você. Fim do capítulo. Capítulo 337. Você, por que você está aqui? O garoto sardento olhou para Lindy que estava prestes a abrir a porta no corredor com horror no rosto, pulou como um gato cujo rabo foi pisado ou ouviu um pepino, e gaguejou de volta. Suor frio começou a brotar em sua testa a uma velocidade visível a olho nu. Ele inconscientemente estendeu a mão para pegar a arma, mas nesta situação inesperada, onde ele levaria qualquer arma consigo, a palma de sua mão de repente ficou vazia. Arruinado, Greg sentiu seus olhos escurecerem e caiu em desespero. Alguns meses atrás, ele se transformou em um gato preto para investigar a situação da livraria, mas naquela noite escura e chuvosa, ele testemunhou Joseph, a quem ele considerava um ídolo, sendo derrubado sem esforço e ameaçado pelo terror. A situação naquela época ainda é vívida. Como esse terrível demônio apareceu no banquete de Lueriwan. As informações não mostravam que ele estava na livraria e raramente saía. Ele vai morrer aqui hoje. Não, ele não se tornou um discípulo oficial do mestre Joseph, como ele pôde cair aqui? O jovem bruxo cerrou os dentes, ele não podia desistir ainda, embora parecesse haver uma pessoa comum ao lado dele, mas ele não conseguia controlar tanto neste momento. Ele já havia explorado o terreno de toda a mansão antes, e neste corredor existem 3 saídas de ar, a mais próxima fica na esquina a 10 metros de distância, contanto que você possa correr o mais rápido possível, você ainda tem uma chance de escapar. Então ele pode ir informar a torre para fazer os preparativos. Greg ficou atordoado quando pensou nisso, e ele parou quando estava prestes a se transformar em um gato. Espere, Tali não saberia sobre o fato de que esse demônio saiu da livraria. Aspas. Lindy olhou para o jovem na frente dele inexplicavelmente, como se tivesse visto um fantasma de repente, recuou tão rápido que estava prestes a grudar na parede. O rosto deste último mudou tão rápida e complicadamente, era como comer uma maçã e comer um verme, e então de repente descobriu que havia apenas metade dele, pálido e lívido, e tremendo como uma peneira. Garoto, você está bem? Acho que você parece um pouco indisposto, precisa de ajuda. Por preocupação humanitária, Lindy deu um passo à frente e estendeu a mão para apoiar este garoto estranho que parecia estar sofrendo de uma doença repentina e estava à beira do colapso. As pupilas de Greg tremeram violentamente, mas ele já havia perdido o melhor momento, e ele estava convencido de que a uma distância tão próxima, seria fácil para a outra parte controlá-lo ou matá-lo. Em outras palavras, é inútil fugir, então só posso esperar pela morte. Não vem aqui. Lindy colocou a mão nos ombros do jovem, este fechou os olhos e sua boca tremia, e a palavra, medo, estava escrita da cabeça aos pés, o que deixou Lindy ainda mais surpreso. Isso não parece uma doença, mas sim como ver uma periplaneta americana oleosa de 10 centímetros de comprimento voando em direção ao meu rosto. E o objeto do medo parece ser ele. Ele é tão assustador. Lindy balançou a cabeça em seu coração, ele estava convencido de que sempre foi gentil e amável com os outros, e definitivamente não era um rosto cruel que faria as pessoas se sentirem terríveis quando se encontrassem pela primeira vez. Pelo menos, não chegou ao ponto de ser comparado com a barata americana. Então, o problema não deve ser com ele, só pode ser o problema do próprio garoto estranho.
Será que esse garoto, que parece filho de um nobre, é o tipo de pessoa que é mimada e raramente entra em contato com as pessoas, então ele sofre de fobia social severa? Lin-Die sentiu que seu palpite era um tanto razoável. Afinal, a outra parte parecia estar falando fluentemente no comunicador agora, mas de repente ficou assim. Não faz sentido estar doente. Em outras palavras, como ele morava no quarto aqui, significava que ele era um convidado, mas ele não foi visto no baile abaixo agora. Acontece que ele se escondeu em seu quarto com antecedência por causa das barreiras sociais. Mas com base nas poucas conversas que ouvi agora, é por causa do pedido da família que eu tenho que vir aqui para socializar. Que criança pobre! Lin-Die mostrou um olhar simpático, soltou sua mão e recuou um pouco, e ao mesmo tempo colocou seu sorriso mais gentil, e o confortou. Desculpe, você quer encontrar um médico para você? Embora eu tenha me gabado de suspeitas, mas também tenho bastante experiência em lidar com tais situações, e posso ajudá-lo a fazer um relaxamento simples. Greg sentiu que a mão que pressionava seu ombro como um ferro de marcar finalmente se soltou. Assim que ele afrouxou os dentes cerrados, ele ouviu o diabo dizer para ajudá-lo a relaxar. Seu coração afundou. Esse relaxamento não deve ser uma coisa boa. Para lidar com esse tipo de situação, significa ser reconhecido por alguém em um determinado lugar, ou mesmo ser exposto, então a próxima coisa a fazer já está claramente revelada, ele deve ser silenciado. Coração de Greg pulou uma batida, seus olhos se arregalaram de repente, ele pulou para o lado e disse em voz alta, não. Estou bem, muito bem. Lin-Die foi pego de surpresa. Você está realmente bem? Eu acho. Não precisa de jeito nenhum. Greg parecia sério, cruzou as mãos em um X, e disse, obrigado por sua preocupação, me sinto muito melhor agora. Embora eu não saiba o porquê, parece que a outra parte não tem intenção de matá-lo cara a cara, mas está avisando-o para não revelar sua identidade. Sendo esse o caso, se você ficar com as colinas verdes, não precisa se preocupar com lenha, salve sua vida primeiro e então tenha uma chance de descobrir o que ele quer fazer. Isso não é medo, mas as qualidades profissionais de um investigador. Sério. Lin-Die olhou para ele com desconfiança e descobriu que sua pele pálida e acinzentada rapidamente se tornou normal e até rosada, e ele deixou de lado suas preocupações um pouco, mas ainda acrescentou gentilmente, você acabou de se comportar. A situação que surgiu parece ser muito séria, se houver algum problema, certifique-se de falar francamente, não tire sarro de si mesmo. Greg engoliu em seco e olhou para os olhos de Lin-Die cheios de sinceridade, não tire sarro de si mesmo, isso é uma ameaça. Isso deve ser uma ameaça. Se ele revelar a identidade de Lin-Die ou revelar qualquer informação, o diabo definitivamente atacará. Ele rapidamente balançou a cabeça como um tambor de chocalho, está tudo bem. Agora mesmo, eu fui repentinamente assustado por alguém agora mesmo. Meu antigo problema é que a reação ao medo é um pouco maior. Haha. Lin-Die de repente percebeu, então é assim. Greg secretamente enxugou seu suor frio e finalmente conseguiu lidar. Fit de repente disse mal-humorado de lado, eu não acho, esse garoto parece ter muito medo de você, senhor. Lin, talvez ele tenha alguns motivos ocultos. Ponto de exclamação. Greg olhou para o cara que ele pensou ser uma pessoa comum a princípio, e encontrou os olhos do último cheios de hostilidade competitiva. Depois de desviar sua atenção de Lin-Die, ele de repente descobriu que essa pessoa também era uma pessoa extraordinária. E há algumas violações estranhas de flutuações de éter. Lin-Die balançou a cabeça e disse com uma risada, como assim? Eu sou tão comum, pareço assustador? Você está certo, garoto. Ele moveu seu olhar para Greg, e este, que estava pensando sobre isso, imediatamente se levantou e assentiu rigidamente sob seu olhar, bem, sim, não é nada assustador. Fim do capítulo. Capítulo 338. Ou seja,
Ele é um homem tão grande e bom, como alguém pode tremer de medo quando se encontram. Lin-Die assentiu em aprovação, então sorriu e disse, a propósito, parece que ouvi você mencionar o nome Joseph, coincidentemente, também conheço um homem chamado Joseph. Ele é de um departamento especial da Delegacia Central de Polícia, e há um discípulo chamado Claude. Acabei de ouvir você, é a mesma pessoa. Greg contraiu os lábios e teve uma compreensão mais profunda do que o mestre Joseph disse, o dono da livraria gosta de agir e falar como um mortal. Já que o pobre sujeito ao lado dele que parecia inexplicavelmente malicioso também era um transcendente, não havia ninguém presente que precisasse esconder informações, e não havia necessidade de se cobrir. Mas esse demônio ainda tem a aparência de, eu sou uma pessoa comum que não sabe de nada, agindo como a coisa real. Mas toda vez que você sentir uma pequena hesitação em seu coração, será que ele realmente será uma pessoa comum? Ele parecerá ter uma visão do seu coração e, inadvertidamente, dirá algumas palavras assustadoras, que quebrarão imediatamente seus sentimentos desconfortáveis. Conjectura realista. É realmente sinistro para ele brincar com o coração das pessoas repetidamente assim. Greg sentiu que havia entendido completamente a essência desse demônio, então ele só queria cooperar. Como investigador, adaptar-se às mudanças também é uma qualidade necessária, e esse nível de pressão ainda pode ser suportado. Sim, Greg assentiu e disse após consideração, acabei de ser aceito como discípulo estagiário pelo mestre Joseph há quase meio ano, e Claude é meu irmão mais velho. É isso. Lin-Die assentiu, Claude parece ter se ferido gravemente antes, ele está bem agora. Infelizmente, o trabalho na Delegacia Central de Polícia é realmente perigoso. Não sei que tipo de tarefa causará ferimentos tão graves. Não é por sua causa, o subordinado do diabo, aquele, homem sem rosto com escamas pretas, Wild. Greg curvou os lábios secretamente. Como membro do Departamento de Inteligência, ele ouviu inúmeras versões da análise de inteligência de Lin-Die. Na última rebelião de Oswald, se Wild não tivesse contribuído para as chamas, com o nível de força de Claude, ele nunca teria sido impotente para revidar. Embora a causa raiz seja Oswald, o motivo de ação de Wild é restaurar a gárgula que foi originalmente dada à livraria, então o culpado que o guiou deve ser o dono da livraria, ou seja, Lin-Die na frente dele. O dono da livraria gosta de expor secretamente disputas, o que já é o consenso de todos os transcendentes que sabem de sua existência. É também por causa desse incidente que Joseph agora lutará ferozmente contra Wild no campo de batalha. No final, o perpetrador ainda está fingindo ser inocente. É muito engraçado. Embora Greg pensasse assim em seu coração, ele disse, Claude quase se recuperou agora, mas ele ainda não consegue se mover livremente, então desta vez ele não foi com Lord Joseph. Cumpra a missão. É tão perigoso, é quase sobre erradicar o culto dos devoradores de corpos. O cara na frente dele deveria teoricamente ser o verdadeiro líder do culto dos devoradores de corpos. Se ele falar, ele deve estar morto. Greg estava apavorado, sempre sentindo como se estivesse vivendo e morrendo com cada palavra que dizia. Lin-Die não percebeu o significado profundo da ligeira pausa de Greg. Ao ouvir isso, ele apenas se sentiu aliviado. Embora Claude não fosse um cliente da livraria, ele também fez muitas contribuições para a construção da livraria. É considerado familiar, se algo acontecer, ele deve estar preocupado. Felizmente, não parece um problema agora. Isso é bom, isso mesmo, Joseph está em outra missão perigosa. Tenho algumas coisas aqui e quero que ele ajude, então tenho que deixá-lo ir. Lin-Die perguntou, você sabe a situação específica? Greg hesitou, isso é realmente muito perigoso, mas não é fácil falar sobre esse tipo de coisa lá fora, quero dizer, esse tipo de missão geralmente não é para pessoas de fora ouvirem. Enquanto falava, ele olhou para Fit pelo canto do olho. Fica claro à primeira vista a quem o estranho se refere.
Quando esse cara disse o fato de que estava com muito medo agora, os olhos orgulhosos e hostis pareciam ainda estar na frente dele. Confiando em seu profissionalismo, Greg julgou que esse cara provavelmente queria se usar para mostrar seu valor, o valor de uma perna de cachorro. Então, se esse cara está brigando, seus verdadeiros pensamentos internos podem realmente ser expostos. Então, para o bem de sua própria segurança, é melhor mandar esse cara embora primeiro. Lindy esfregou o queixo e pensou que fazia sentido. A missão da Delegacia Central de Polícia é tão perigosa e difícil, então deve ser mantida em segredo. Então ele virou a cabeça e disse: Fake, você pode simplesmente mandá-lo aqui, está ficando tarde, volte para seu próprio quarto para descansar. Lindy finalmente acrescentou educadamente: muito obrigado, até amanhã. Fake apenas proferiu uma única palavra, e ele já estava bloqueado por completo, deprimido. Seu rosto estava cheio de dor, e ele hesitou em falar, mas ele não tinha nenhuma razão adequada, e ele não ousou desobedecer às palavras do chefe Lin, então ele só pôde dizer, secamente, virou-se e saiu, e antes de sair, ele ainda deu a Greg um olhar de advertência. Foi esse garoto que o fez perder a oportunidade de saber mais sobre o chefe Lin. Parece que sua intuição está correta, esse garoto vai atrapalhar sua carreira de abraçar coxas, mas a reação não é rápida o suficiente, e ele ainda é o único que saiu na frente. Isso não pode ser atribuído ao seu forte senso de crise. Afinal, o jovem na frente dele é a segunda pessoa extraordinária que ele conheceu de perto durante o banquete, e ele se comportou de forma muito estranha quando apareceu. A oportunidade que originalmente pertencia a ele está prestes a ser tirada, então é claro que ele tem que agir. Parece que não há efeito. Isso mesmo, Lindy chamou Fake de repente. Este último se virou surpreso, apenas para ouvir Lindy dizer seriamente: lembre-se de ler aquele livro com atenção quando voltar, será muito útil para você. Fitch assentiu entorpecido, virou-se e saiu. Embora o único estranho já tivesse saído, Lindy sentiu que era muito irracional conspirar alto e falar sobre coisas no corredor, então ele simplesmente convidou Greg para seu quarto para sentar e conversar um pouco. Meu quarto é bem grande. Lindy olhou ao redor do interior do quarto e só pôde lamentar que fosse de fato a mansão do homem mais rico de Nujin. Ele escolheu um assento e sentou-se, olhou para Greg com uma expressão nervosa e disse: ok, agora podemos conversar. Greg sentiu como se estivesse sentado em alfinetes e agulhas, e ficou um pouco cego por um tempo. O que você disse? Esse cara não é o cérebro por trás das cenas. Você precisa de outra pessoa para explicar a situação atual para ele. Ele é um pequeno investigador. Embora se diga que ele é discípulo de Joseph, ele é na verdade apenas um nome. Geralmente, é fácil obter informações, mas não importa o quão avançado ele seja, não há como. Ele pode não saber a situação atual no campo de batalha. Existem muitos oficiais de inteligência geral. Pensando nisso, Greg não pôde deixar de se sentir um pouco desanimado. Afinal, ele nasceu como um mago, então é normal que ele esteja um pouco deslocado na torre ritual secreta, que é dominada por cavaleiros. Lindy olhou para o jovem repentinamente abatido na sua frente, seu coração se comoveu, e ele habitualmente mostrou um sorriso profissional. Qual é o problema? Há algum problema ou dificuldade? Se você realmente não consegue dizer a tarefa, você pode simplesmente dizer outra coisa, talvez eu possa ajudá-lo. Livros também podem ajudar você, ele acrescentou em sua mente. Fim do capítulo. Capítulo 339. Greg ficou surpreso ao ouvir as palavras, então ficou chocado e imediatamente ficou vigilante. Aqui vamos nós. Essas são as palavras e truques comumente usados por donos de livrarias, conforme mencionado muitas vezes nas informações. Ao provocar um tópico, parece que você está falando sobre seus problemas em um bate-papo normal, desempenhando o papel de um bom velhinho,
mas na verdade está atraindo você para relaxar sua vigilância, tecer armadilhas passo a passo e esperar que a presa caia na rede. Então, no processo de aprofundamento gradual, o ritmo da conversa será completamente controlado pela outra parte, e seu pensamento cairá no controle da outra parte inconscientemente. Suas informações são totalmente expostas, e sua confiança no dono da livraria também atingirá um nível irracional, do tipo que se vende e conta o dinheiro para a outra parte. Até agora, todos aqueles que entraram na livraria, ou tiveram contato com o dono da livraria, desde que não demonstrem hostilidade óbvia, basicamente acabarão se tornando fãs do demônio na frente deles. É como se a cognição de alguém tivesse sido adulterada. Não, embora eles não tenham monitorado esse processo até agora, eles acreditam que isso é na verdade algum tipo de método de controle mental usado pelo dono da livraria. Quanto àqueles que demonstraram hostilidade, a grama no túmulo deve ter 1 metro de altura agora. Quando Greg ouviu essa declaração pela primeira vez, ele ficou muito preocupado e nervoso. Porque seu ídolo Joseph também é uma dessas pessoas. Mas, felizmente, Joseph sempre manteve sua racionalidade, e sua avaliação do dono da livraria é muito objetiva, e ele tem uma compreensão muito clara do possível dano causado pela livraria. É apenas por gentileza, e o que o dono da livraria pediu que ele fizesse foi benéfico, então continuei ajudando. Pelo menos, o próprio Greg pensava assim. Ele atribuiu isso à vontade pessoal do mestre Joseph. Para ser capaz de superar os métodos desprezíveis do dono da livraria maligna com sua própria crença na justiça, ele realmente merece ser Lord Joseph. Embora Joseph, que estava no período de depressão naquela época, tenha sido derrotado por esse demônio à força por causa de sua desatenção, Lord Joseph era Lord Joseph afinal, e sua vontade invencível que queimava como uma chama furiosa era a mais digna de ser seguida. Portanto, como discípulo em treinamento de Joseph, ele, Greg, não deve envergonhar o professor ao se deparar com o mesmo truque. Greg respirou fundo silenciosamente, deu a si mesmo construção psicológica suficiente e disse a si mesmo que não deveria revelar muitas informações, e que seria bom apenas dizer algumas palavras sobre seus problemas. Então ele disse em voz baixa: eu originalmente pertencia a outro departamento. Na verdade, eu deveria ser considerado um estranho. Eu não vim do departamento de cultivo da Torre do Ritual Secreto. Foi só mais tarde que o mestre Joseph me valorizou, então eu entrei para o departamento de inteligência. Antes disso, eu só podia ser considerado um trabalho de meio período na Torre do Ritual Secreto, mas para meus colegas atuais, é mais como se eu tivesse entrado pela porta dos fundos. Ele não conseguiu evitar de franzir os lábios de uma maneira autodepreciativa. O maior motivo é, na verdade, que o fato de ele ter pago por seu ídolo com grande alarde era muito notório. Quando outros perguntam sobre isso, e então pensam na aceitação de Joseph como discípulo, eles mostrarão uma expressão clara. Quanto à sua habilidade, realmente não importa se ele é forte ou fraco, de qualquer forma, ele fez coisas que pessoas normais parecem achar ridículas e extravagantes, e isso é o suficiente. Eles poderiam olhar para ele estranhamente e fofocar pelas costas. Embora não houvesse malícia, Greg, é claro, se sentiria desconfortável. Esse sentimento era como ser excluído. Claro, Greg não reclamaria com os outros na Torre dos Rituais Secretos, nem contaria aos seus familiares. Mas a pessoa na frente dele não é um colega nem um parente, mas um inimigo, que só se encontrou uma vez, na forma de um gato. Não haverá fardo, nem sentimento de vergonha, ao que parece, e em vez disso, tornou-se um confidente perfeito. Mas esse tipo de coisa é muito fácil de se tornar um identificador, então ele nunca contará sua história sombria na frente desse demônio, então o grau de ambiguidade é muito bom. Lindy cruzou as mãos e apoiou o queixo, pensativo. Entendo, você está se sentindo entediado por causa da xenofobia e das críticas. É realmente um problema que não pode ser ignorado. Ele tomou um gole do chá que acabara de fazer, estreitou os olhos e disse:
Acho que você deveria ficar muito enojado em falar sobre isso com os outros, porque suas palavras e ações feriram sua autoestima, então você nem pensa neles. O que você fará depois de pensar sobre isso, de qualquer forma, mesmo que eles se arrependam, o impacto do que eles fazem e do que dizem sobre você não mudará de forma alguma. Já que é esse o caso, por que esperar que essas pessoas desistam de suas próprias ideias? Contar aos outros sobre esse assunto só fará você parecer ingênuo, estou certo, colega Greg? Greg ficou surpreso e gaguejou, como você pôde? Como eu sei? Lindy mostrou um sorriso misterioso, vou lhe dizer que já vi inúmeros adolescentes como você, e os problemas que eles costumam encontrar são semelhantes. Nesse momento, Greg disse algo sem sentido para si mesmo e secretamente se repreendeu por ser estúpido. O dono da livraria é conhecido como onisciente e onipotente. Você precisa perguntar uma verdade tão simples. Mas é inegável que isso é realmente o que ele realmente pensa em seu coração. Lindy abriu as mãos e continuou, um pouco de conhecimento psicológico, mas alguns truques simples para usar. Se você quiser aprender, eu posso te ensinar. Greg balançou a cabeça rapidamente. Não precisa. Ele secretamente pensou que era muito perigoso, e ele quase foi pego em uma armadilha, mas não importava, ele ainda estava em um estado muito sóbrio até agora, e ele não morderia a isca de jeito nenhum. O diabo, contanto que ele seja firme o suficiente, ele não será controlado de forma alguma. Ok. Lindy retirou a mão que queria pegar o livro com pesar, e disse em vez disso, que tal você me tratar como um buraco de árvore? Greg perguntou desconfiado, um buraco de árvore? Basta dizer ao buraco da árvore o que você não pode contar aos outros, como problemas e segredos, ele não responderá nem se espalhará, ele nem mesmo tem seus próprios pensamentos, nenhuma preocupação, ele apenas escuta em silêncio. Embora eu não possa me comparar com o buraco da árvore real, mas você e eu somos meio estranhos, e eu não irei deliberadamente até seus colegas para falar bobagens, me contar é o mesmo que falar com o buraco da árvore. Às vezes, reprimir-se por muito tempo é uma coisa muito desconfortável. Lindy mostrou seu sorriso amigável de marca registrada e disse com um sorriso, o que você acha? Embora ele tenha dito isso, Lindy expandiu silenciosamente, confie seus problemas para mim, confie seus segredos para mim. Se você quer manter clientes, você precisa não apenas de coisas boas, mas também de mais flexibilidade. Greg hesitou, olhando para o sorriso gentil na frente dele, ele sentiu que esta proposta coincidia com seus pensamentos internos. Sim, apenas falando sobre coisas insignificantes, não revelando o plano na torre, está tudo bem, apenas conversando. Não, o que ele está pensando? Este é o começo de ser enganado pelo diabo, inacreditável. Certifique-se de segurar, mas se for dito, não é justo ganhar a confiança deste diabo e, em seguida, obter o ponto-chave para quebrar a batalha ansiosa atual e provar seu valor. Greg lutou por um tempo, cerrou os dentes e disse, na verdade, não é grande coisa. Talvez seja mais fácil dizer isso, mas também tenho uma pergunta e gostaria de saber sua opinião. Lindy ergueu as sobrancelhas, minhas opiniões? Sim, Greg assentiu, meu professor. Mestre Joseph, se você e Wilde estiverem em um confronto, quem você acha que tem mais chances de vencer? Fim do capítulo. Capítulo 340. Lindy ficou surpreso, que tipo de problema é esse? Embora eu não saiba o porquê, tenho uma vaga sensação de que estou enfrentando o problema de, quem você salvará quando sua namorada e sua mãe caírem na água ao mesmo tempo? Lindy tomou um gole de chá para esconder sua expressão sutil e estranha. Mas, Joseph e Wilde, ele pensou que esse par de velhos amigos estava prestes a voltar a ficar juntos, por que isso soou tão ruim agora? Afinal, Greg é discípulo de Joseph, e ele deve ter levantado tal questão sem rumo. A maior possibilidade é que essas duas pessoas estejam agora em uma situação de confronto.
Será que o mal-entendido de que Lao Wang se juntou à organização MLM da última vez não foi resolvido? Não, não, não. Com o caráter do velho Wang, ele provavelmente nem se dá ao trabalho de explicar. Joseph tem o tipo de temperamento irritável e direto, ele só julga com base nos fatos que conhece e deve seguir sua intuição imediatamente em vez de ouvir explicações. Um círculo tão vicioso levará a mal-entendidos cada vez mais profundos entre os dois. Supondo que o relacionamento entre os dois continue a se deteriorar agora, Greg, como uma criança que só foi aceita por Joseph como estagiário há meio ano, naturalmente não pode saber que tipo de queixas e ódios existem entre eles, e ele não se importará com nenhum mal-entendido. Na verdade, nem mesmo Lindy sabia o que aconteceu com os dois no passado. Ele só sabia que o braço decepado de Joseph tinha algo a ver com Wilde, e a razão pela qual Wilde vivia em reclusão era por causa de Joseph. Quão trágica é a contradição! Quanto à questão atual, pode-se dizer que não há condição básica, e nenhuma conclusão pode ser tirada da análise em si. Então Greg provavelmente não queria perguntar o processo de qual dessas duas pessoas venceria, mas simplesmente queria ouvir a conclusão de que Joseph venceria. O colega de classe Greg realmente apresentou um problema difícil. Essa dificuldade não é a resposta para o problema. Com base no entendimento de Lindy sobre essas duas pessoas, se as condições das duas partes forem completamente iguais, em uma situação que exija competição cerebral, Joseph sem dúvida perderá. Claro, se a luta fosse baseada em combate corpo a corpo, o faraó de braços e pernas finas provavelmente não seria capaz de resistir ao soco de Joseph. Então é fácil tirar conclusões. Mas, para ser franco, Greg obviamente não queria uma análise racional, mas simplesmente queria ouvir alguém se gabar de seu professor. Se for uma situação geral, é claro que não há problema em seguir a mente do cliente. No entanto, as duas partes e Lindy se conheciam bem. Se uma das partes descobrisse o que eles disseram hoje e a conclusão que tiraram, eles deveriam continuar com esse negócio. Lindy tocou o queixo, ponderou por um momento, olhou para Greg e perguntou calmamente: "O que você acha?" Isso mesmo. Neste momento, a melhor maneira é devolver a iniciativa para a outra parte, orientar a outra parte e então seguir as palavras da outra parte. H, essas conclusões são todas suas, então o que isso tem a ver comigo, Lindy? Greg congelou, nunca esperando que a pergunta fosse devolvida. Quando ele encontrou os olhos significativos de Shang Lindy, seu coração ficou chocado. Sua ideia de aproveitar a oportunidade para espionar os pensamentos da outra parte foi completamente vista através. Não, ele deveria ter tido essa consciência há muito tempo. O resultado da batalha atual depende inteiramente de quem o diabo quer vencer. Ele queria tentar obter uma resposta do dono da livraria, e ele estava esperando a misericórdia do diabo. No entanto, o demônio jogou a pergunta de volta e perguntou a ele qual dos dois venceria. Obviamente, o resto da conversa deveria se basear nisso. Em outras palavras, cada palavra que ele disser agora pode determinar a direção da batalha. Percebendo isso, Greg começou a suar novamente. O diabo! Claro que ele queria, e ele realmente achava que Joseph venceria. Mas, e se depois que ele disse isso, para brincar com ele, o diabo deliberadamente jogasse contra ele e dissesse que achava que Wilde venceria para brincar com ele? Ele quis dizer que Wilde venceria. Mas e se esse cara realmente seguisse suas palavras e deixasse Wilde vencer? Não importa que tipo de resposta seja, está sob o controle da outra parte, ele tem sido completamente passivo. Greg estava completamente confuso e em pânico, ele continuou esfregando as palmas das mãos, sentindo-se extremamente arrependido em seu coração. Ele não deveria ter perguntado, porque ele decidiu sozinho. Lindy viu o nervosismo da criança na frente dele, e pensou consigo mesmo: poderia ser que ele estivesse errado, esse aprendiz de Joseph tem suas próprias outras visões. É por isso que estou tão atormentado por dentro. O atencioso chefe Lin sorriu e empurrou a xícara de chá.
Não tenha medo, apenas diga o que você pensa em seu coração, como eu disse agora, me tratar como um buraco de árvore, é apenas uma suposição, e não é realmente deixar os dois lutarem até a morte, certo? Nada vai acontecer, não se preocupe. Algo definitivamente vai acontecer. Isso deve ser vingança por sua tentativa de teste. Greg gritou em seu coração, lutou e disse trêmulo, eu sinto. Lindy olhou para a outra parte muito gentilmente e empurrou a xícara de chá um pouco mais longe. O que você acha? Quer tomar um gole? Greg sentiu que a xícara de chá movida era sua linha de vida ou morte, e a sensação de opressão estava ficando cada vez mais forte. Lindy suspirou. O relacionamento entre os dois é realmente bom, caso contrário, Joseph não estaria procurando por Wilde por 2 anos. Embora tenha havido alguns conflitos antes, posso ver que eles se conhecem muito bem, mas não disseram nada. É que, se nos encontrarmos, talvez possamos relembrar os velhos tempos e reviver os anos passados, afinal, eles são amigos de vida ou morte de coração e alma, e agora podem entender os sentimentos um do outro. Gudu, o jovem engoliu sua saliva. Poderia ser que Lord Joseph já tenha lutado formalmente contra Wilde agora. Joseph espancou Wilde quase em pedaços naquela época. Não significa que sentir os sentimentos da outra parte. Ele cerrou os dentes e fechou os olhos. Trêmulo tomou um gole de sua xícara de chá e disse, eu acho. Bip. Antes que Greg pudesse terminar de perguntar, o comunicador que ele tinha acabado de guardar tocou de repente, interrompendo suas palavras. Os olhos do jovem estavam cheios de aborrecimento e raiva. Quando ele abriu os olhos, o pensamento de simplesmente desligar passou por sua mente, mas ele viu Winston exibido nele. O chefe do departamento de combate. Droga, por que você ligou agora em vez de vir mais cedo ou mais tarde? De acordo com as regras da Torre dos Instrumentos Secretos, não importa qual seja a situação, a menos que suas próprias ações sejam restringidas, os subordinados não devem tomar a iniciativa de desligar o comunicador quando o superior os contatar. Embora Greg e Winston não estejam no mesmo departamento, eles também são relacionamento superior-subordinado, e o relacionamento entre Winston e Joseph não tem sido muito bom recentemente. Deixe-o ir agora, e ele definitivamente terá problemas mais tarde. Não, se você não lidar com isso corretamente agora, o mestre Joseph sofrerá um acidente, então não há futuro. Vendo o emaranhado no rosto de Greg, o atencioso chefe Lin largou sua xícara de chá e disse, está tudo bem, você atende o telefone primeiro e se dê mais tempo para pensar, para que possa ter uma resposta mais objetiva. Fim do capítulo.